Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de educação física. Gente, eu sei que pode parecer chato, né? Ficar com essa insistência toda a aula, mas eu preciso ajudar vocês. Eu preciso que vocês estejam em dia com as atividades, porque nós precisamos de uma comprovação de que vocês estão realmente participando, de que vocês estão enviando as atividades que são propostas. Por isso, mais uma vez, hoje eu vou pedir, tirem um tempinho do dia de vocês e façam as atividades. Muita gente já me enviou, já tá lá garantindo os seus pontinhos na avaliação diária. Mas eu tenho um grupo, uma galera que não enviou ainda. E essa galera pode lá na frente vir a precisar desse pontinho. Parece pouco, mas pode te livrar de grandes coisas, além de ser muito importante para o seu aprendizado. Portanto, eu vou pedir mais uma vez atividades do segundo bimestre que os senhores precisam me enviar. Enviar através do site do Navia Vela ou enviar através do e-mail ou do WhatsApp. Certo? Quais são as atividades, professora? Que eu já nem lembro mais. Primeira atividade, atividade do Vai Tudo Bem, do Navia Vela, é Haka Tutto Bene, lembram dela? Segunda atividade, a atividade da propaganda publicitária, que fala sobre o preconceito no esporte. Vamos lá, tentem fazer e me enviem. Se vocês não conseguirem, tiverem alguma dúvida, falem comigo, alguma dificuldade, não consigo postar no site. Fala comigo, galera. Se a gente conversar, a gente pode se entender. Mas se vocês não entram em contato, eu não posso ajudar. Então, vamos lá, movam-se. Tirem um minutinho do dia de vocês e falem comigo. Nem que seja, professora, eu ainda posso entregar? Professora, eu não fiz no dia, mas eu posso entregar hoje? Vamos conversar. Mantenham-se ativos. Mantenham-se participando, demonstrem interesse, demonstrem que vocês querem. Tem que querer, galera. Vamos lá. Então, vamos iniciar a aula de hoje. Antes, nós vamos fazer uma pequena revisão. Na semana passada, nós estudamos o estudo da unidade... Nós iniciamos os estudos da unidade 6. Página 31, os tipos de pés e pisadas. Como itens mais importantes que nós vimos, o primeiro foi o calcâneo. Vocês lembram o que é o calcâneo? Calcâneo é uma ossatura que fica na parte de trás do pé, ou seja, no calcanhar. Temos aqui a imagem dessa parte que é tão importante para o nosso pé. Segundo item que nós vimos foram os ossos metatársicos. Aqui, temos a indicação, são 5 que ficam na parte da frente do pé. E temos também nas pontinhas dos dedos as falanges. Certo? Então, falanges, ossos e ossos metatársicos. Temos o tarso também. Mas como itens mais importantes, nós vamos destacar aqui o calcâneo, as falanges e os ossos metatársicos, que são as estruturas que vão garantir a qualidade da nossa pisada. Assim como essas estruturas, nós temos também o arco do pé. O arco do pé, que é uma curvatura que vai do calcanhar até a ponta do dedão, ou seja, o primeiro dedo do pé. Nós temos aqui, o arco que é
exagerado, que é anormal, que é excessivo, o arco normal e o arco que é deficitário, que é menos do que o necessário. Aqui nós temos um arco normal, um arco que é muito e um arco que é pouco. O ideal é que a pessoa tenha esse arco normal aqui no pé, que tenha uma curvatura ligeiramente acentuada, que ela não seja nem muito nem pouco, certo, galera? Então, arco do pé, nós vimos o calcâneo, nós vimos as falanges e os ossos metatársicos. Todo esse conteúdo está na página 32 do nosso livro. Dando sequência aqui, galera, nós vamos rever também os tipos de pé e os tipos de pisada. Primeiro tipo de pé é o pé plano. Como definição, aqui no nosso livro, na página 33, nós temos o seguinte: a curvatura no arco é pequena. Lembram do arco do pé? Nós vimos aqui, ó, é a curvatura que vai do dedão até o calcanhar. Quando a pessoa tem o pé plano ou pé chato, que é esse aqui, deixa eu dar o zoom para vocês. Quando a pessoa tem o pé plano, a curvatura dele é pequena, é menos que o necessário. E quando a pessoa pisa, se ela fizer a impressão do seu pé, a pisada deixa uma marca quase completa. Estão vendo? Toda a superfície do pé é carimbada lá. Toda a sola do pé, ela fica marcada lá no chão. Esse é o pé plano ou o pé chato. Segundo tipo de pé é o pé cavo ou cavado. Aquele tá aqui, ó, o primeiro. O pé cavo ou cavado. Vamos ver no livro, na página 33, qual é a sua definição. A curvatura no arco é acentuada, ou seja, é aquele que é caracterizado por ser curvado demais. A pisada deixa uma marca com uma tênue ou nenhuma conexão entre o calcanhar e a parte frontal. Às vezes deixa uma linha bem fininha aqui, ó, entre a parte da frente e a parte de trás do pé. Ou uma linha bem fininha, bem tênue, ou nenhuma linha. Parece que são partes isoladas do pé, parece que não existe uma ligação. Esse é o pé cavo ou cavado. E o terceiro tipo é o pé normal. No pé normal, a curvatura é uniforme, olha só, não é nem pouco, nem é muito. E a pisada deixa uma marca com uma ligação visível entre o calcanhar e a parte frontal, que são os dedos. Certo, galera? O tipo de pé que você tem, ele vai determinar o seu tipo de pisada. Os tipos de pisada do pé estão aqui logo abaixo na nossa página 33 também. Galera, esse conteúdo é importante para a nossa avaliação, então se atentem a essa revisão. Se a pessoa tem o pé cavo, geralmente ela vai ter uma pisada supinada. Então, galera, se a pessoa ela tem o pé cavo, geralmente ela vai ter a pisada supinada. Porque, ou seja, a pisada para fora. Vocês conseguem ver que quando ela faz a impressão da sua pisada, a pessoa que tem o pé cavo, quase não aparece a ligação entre a parte de trás e a parte da frente do pé? Ou seja, ela não encosta a parte interna do pé no chão, certo? Ó, não tem essa ligação, não tem a parte interna do pé, essa parte aqui, ó, que dá a sequência do dedão até o arco do pé.
Então, do dedão até o calcanhar, que forma o arco do pé, essa marca não aparece no chão. Então, a pessoa que tem o pé cavo, ela pisa para fora. Ou seja, sua pisada é classificada como pisada para fora, ou seja, a pisada supinada. Já a pessoa que tem o pé plano, o arco do pé dela encosta no chão, não é verdade? Então a sua pisada vai ser uma pisada pronada, ou seja, uma pisada para dentro. Enquanto a pessoa que tem o pé normal, ela já tem a pisada neutra, uma pisada distribuída, uma pisada mais uniforme. Certo? Anotem aí no livro de vocês duas palavras que são sinônimos, que servem também para atribuir significado aos nomes das pisadas. No livro, na página 33, anotem aí onde está escrito pisada para dentro, anotem que ela também pode ser chamada de pisada pronada. E pisada para fora, ela também pode ser chamada de pisada supinada. Aqui, ó. Essa aqui é a pisada para dentro, que é a pisada pronada, a primeira. Estão vendo aqui? Eita. Pisada para dentro, pisada pronada. Vejam bem, tende a apoiar a parte externa do calcanhar. Não, desculpe, a pisada pronada tende a começar o movimento pela parte interna do calcanhar, apoiar mais a borda interna do pé e, por fim, concentrar o impulso na área do dedão. Geralmente é o pé chato. Então, a primeira pisada é a pisada pronada, a pisada para dentro. A pisada neutra e a pisada supinada, que é a pisada para fora. Então, pronada para dentro e supinada para fora. Anotem esses sinônimos nos livros de vocês. Pisada pronada é a pisada para dentro, enquanto a pisada supinada é a pisada para fora. Anotem certinho e agora nós vamos dar sequência ao nosso conhecimento na página 34 do livro. Acompanhem daí. Galera, antes da gente falar sobre o valor simbólico dos pés, eu gostaria de falar para vocês, ó, essa parte aqui que eu pedi para que os senhores anotassem. Pisada para dentro é a pisada pronada, enquanto a pisada para fora é a pisada supinada. Anotem aí no livro de vocês, certo? Dando sequência aqui, nós vamos falar sobre o valor simbólico dos pés. Aqui no nosso livro, nós temos algumas histórias interessantes que falam sobre o valor simbólico dos pés. A primeira história é a história do Édipo. Édipo, que significa aquela que tem os pés furados. Certo? Foi ele quem resolveu o enigma da esfinge, que era um enigma que era assim, passou anos sem que ninguém conseguisse responder esse enigma, que era uma charada, né? Que era basicamente assim, uma pergunta: qual é o animal que caminha com 4 pés pela manhã, 2 pés ao meio-dia e 3 pés à tarde? Édipo respondeu que era um homem, que quando ele é bebê, ele engatinha 4 pés. Na metade da vida, ele anda sobre 2 pés ao longo da vida. Ao meio-dia, ele anda aos 2 pés. Mas quando ele é velho, ele precisa recorrer à bengala. Aí ele anda sobre 3 pés. Aí nós vemos a importância dos pés para a vida humana, né? E o segundo foi Aquiles. A expressão calcanhar de Aquiles, que ficou tão famosa, é uma expressão utilizada até os dias de hoje para representar a fraqueza de um ser humano.
Aquiles, ele era neto de Zeus. Havia uma lenda que dizia que se a pessoa se banhasse nas águas do rio Estinge, ela se tornaria uma pessoa indestrutível. Aí a mãe do Aquiles, né, que queria que seu filho fosse um guerreiro da época, né, foi lá, segurou ele dessa forma aqui e banhou a criança lá no rio de cabeça para baixo para garantir que a criança fosse indestrutível, né? Só que tem um porém, reparem aqui nas mãos dela, aonde ela está segurando. Essa parte que ela está segurando acabou não sendo banhada, então se tornou uma marca de vulnerabilidade de Aquiles. Foi quando em uma guerra, na guerra de Troia, um dos deuses revelou essa fraqueza de Aquiles e um dos guerreiros foi lá e acertou uma flechada no seu calcanhar, porque ele tinha se banhado no rio, então ele era indestrutível em todo o seu corpo, exceto no calcanhar que não havia sido banhado nessas águas. Viram que história interessante? Aquiles acabou sendo morto com essa flechada, né? E temos também a história da Cinderela. Vejam a importância dos pés nessa história. Mas até hoje, na nossa língua, nós temos inúmeras expressões onde aparece a palavra pé. Vamos lá, nós podemos citar uma aqui, ó. Bater o pé. Bater o pé não é simplesmente você pegar o pé e chutar um negócio, né? Significa assim, oposição, uma birra, né? Uma pirraça. Ela bateu o pé, ela insistiu e até que se conseguisse. Meter os pés pelas mãos. Essa é também outra expressão que valoriza os pés aí, ó. Mas significa atrapalhar-se, confundir-se. Outra expressão, não arredar o pé. Largar do pé. Em pé de igualdade. Cair de pé. Ficar com o pé atrás. Começar a fazer as coisas com o pé direito, acordar com o pé esquerdo e fazer uma certa atividade com o pé nas costas, dar o pé, tomar pé de alguma situação, que significa informar-se de algumas situações. Viram como o pé é importante tanto para a manutenção da nossa postura, quanto em um sentido cultural, quantas expressões que envolvem o pé estão incluídas na nossa língua? Vamos lá, dando sequência aqui, página 35. E além da história da Cinderela, nós temos essa história aqui também que é bem interessante, que fala sobre o valor dos pés. Vejam bem, essa história aqui, ó, de uma menina, provavelmente uma guerreira, que estava se banhando num rio, quando uma águia veio e levou seus sapatos. Pegou o sapato e levou, né? Ela ficou lá pedindo pela sandália, mas a ave pegou a sandália e entregou a um príncipe. E esse príncipe saiu pelo reino, procurando a dona das sandálias. Até que ele encontrou um garoto que dizia saber quem era a dona. Ele foi procurando até que ele encontrou a dona e pediu-a em casamento. Mas essa história foi apenas um sonho. Dando sequência aqui, galera, agora sim, chegamos à nossa terceira atividade do segundo bimestre. Parece chato, mas eu vou insistir aqui, eu vou repetir quais são as nossas atividades para esse bimestre. Vocês precisam me enviar. Todos precisam saber o que é para ser feito. Vocês precisam estar participando. Eu insisto, eu faço questão de estar com vocês, cada um de vocês, lado a lado nessa caminhada. Tá sendo difícil? Tá sim, para todo mundo, mas não é impossível, nós vamos conseguir. Vamos lá, dediquem-se.
Primeira atividade, a atividade do Nave à Vela, hacking social. Você pode hackear os sentimentos da galera que está aí à sua volta. Você vai fazer um cartaz dizendo que vai ficar tudo bem e vai afixar nos diversos cômodos da sua casa ou na sua vizinhança. É a atividade do Nave à Vela. Vocês vão fazer, vão registrar e vão me enviar. Segunda atividade é uma atividade que visa combater o preconceito no esporte. Você vai fazer uma propaganda publicitária. Vocês podem ver mais informações na nossa aula do dia 1º e na aula anterior. Vocês vão fazer uma propaganda publicitária. Essa atividade está na página 30 do nosso livro. E a terceira atividade é essa aqui que eu estou passando hoje. O que você vai fazer? Você fará a impressão da pisada do seu pé direito. Passe uma leve camada de tinta guache na planta do seu pé, ou seja, na sola do seu pé, e faça a impressão da sua pisada numa folha em branco. O que vocês vão fazer? Peguem uma folha de ofício e façam a impressão da pisada. Por que ele pede para fazer numa folha de ofício e colar aqui? Que a maioria dos pés dos senhores não cabe aqui nesse espaço. Entenderam? Então, façam a impressão numa folha branca e colem a folha aqui. Isso lhe permitirá conhecer o seu tipo de pisada. Depois, colhe a folha no quadro abaixo e faça as anotações dos dados dos seus pés. Aí, de acordo com o seu tipo de pisada, você vai imprimir, vai fazer a impressão do tipo de pisada, né? Depois você volta aqui, ó, na página 33 e vê qual foi a marca que o seu pé deixou. Se foi uma mais parecida com essa ou com essa, aí vai ser possível que você classifique a sua pisada. E além de fazer a impressão da pisada, você vai vir aqui e vai anotar as informações. E qual é o tipo de pisada? Como é que eu vou saber qual é o tipo da minha pisada, professora? Eu vou saber se eu vou fazer a pisada. Eu vou ver de onde começa a minha pisada. Vou voltar aqui, ó. Vou fazer a pisada bem devagar. E quando eu estiver fazendo a minha pisada, eu vou observar. A minha pisada, ela começou da parte interna do calcanhar para a borda interna do pé? Ou será que foi da parte externa do calcanhar até o impulso com o dedão? Ou será que foi do meio do calcanhar? Eu vou analisar essas situações e vou ver qual é o meu tipo de pisada. Se é a pisada neutra, pisada para fora ou pisada para dentro. Se precisar de ajuda, pode me chamar, não hesite em me chamar, ou no WhatsApp ou no e-mail. Tá bom, aí eu já vi qual é a dinâmica, como é que eu encosto meu pé no chão. Depois que eu descobri isso, eu vou vir aqui, aí vai estar lá a marca impressa, né? Porque eu passei tinta guache e vi qual foi a marca que ficou lá no chão, no papel. Aí eu vou vir aqui, com qual desses desenhos o meu pé ficou mais parecido? Aí eu vou ver qual é o meu tipo de pisada, entendeu? Vou vir aqui, vou ver qual é o meu tipo de pisada e vou vir aqui ver qual é o meu tipo de pé. Tipo de pé e tipo de pisada. E vou preencher as informações do quadro. Tipo de pé e tipo de pisada. E com uma régua eu vou ver quantos centímetros tem o meu pé. Vou medir lá, né? Eu fiz a impressão. Quando eu fizer a impressão, eu vou ver se eu piso de dentro para fora, de fora para dentro, ou se eu piso com a pisada centralizada, com o meio do pé. Vi? Muito bem, minha pisada é essa, anotei. Agora eu vou olhar qual foi o carimbo que ficou lá. Ah, meu pé ficou com esse carimbo, ficou igual a esse, ou ficou igual a esse, ou ficou igual àquele. Ah, então meu pé é normal, meu pé é cavado, meu pé é plano. Vou lá e vou botar qual é o meu tipo de pé.
E depois eu vou ver qual é o meu tipo de... Já vi meu tipo de pé de pisada. Meu tipo de pé de pisada e o tamanho do meu pé. Certo? Fiz isso tudinho, vou para o número 2. Explique a importância do pé para a postura ereta dos seres humanos. Por que é importante que o meu pé esteja saudável, para que eu fique com uma postura ereta, que eu fique com uma postura mais saudável, de acordo com tudo que nós conversamos, você vai fazer aqui. E número 3, qual é a importância de conhecer os tipos de pé e de pisada? Façam essas atividades do número 2 e do número 3. O número 2 e o número 3, nós vamos fazer a correção aqui na sequência. O número 1, vocês vão fazer, né, que é individual, cada um tem o seu pé, vão tirar a foto e vão me enviar. Então, número 1, eu vou fazer tudo que é pedido lá. Se eu tiver alguma dúvida, eu vou falar com a professora Jamila. E vou registrar o número 1 e vou enviar. O número 2 e o número 3, a correção vai vir aqui na sequência. Deem pause no vídeo, façam o número 2 e o número 3 e acompanhem em seguida a correção. Vamos lá, galerinha, dando sequência aqui, vamos ao nosso gabarito. Atividade número 2, que pede para explicar a importância dos pés para a postura ereta. Os pés, eles são responsáveis por manter o equilíbrio, tanto quando nós estamos parados, quanto quando nós estamos em movimento. Então, o pé é responsável pelo equilíbrio estático. Equilíbrio estático é o equilíbrio quando nós estamos de pé, parado, possibilitando que os seres humanos possam permanecer de pé, suportando o peso. E como eu disse, além disso, são responsáveis pelo equilíbrio dinâmico do corpo, nos ajudando na propulsão e amortecimento durante a marcha e a corrida. Galera, propulsão seria o impulso e o amortecimento. Então, os pés são responsáveis pelo equilíbrio, tanto quando nós estamos parados, quanto quando nós estamos em movimento, andando ou correndo. Questão número 3. Qual é a importância de conhecer os tipos de pés e de pisada? Galera, de forma geral, conhecer os tipos de pés e de pisada é importante para que nós possamos não sobrecarregar essas estruturas, distribuindo o peso igualmente por todo o pé, alcançando o máximo da sua performance, tendo cuidado para que ele fique saudável por muito tempo, como diz a nossa resposta aqui, ó. Como os tipos de pé e de pisada influenciam na estabilidade do corpo? Quando nos movimentamos, conhecendo quais são os nossos tipos, ou seja, tendo consciência deles, podemos evitar sobrecargas ao caminhar, correr ou saltar, realizando compensações na distribuição de peso. Além disso, podemos buscar o calçado mais adequado ao nosso tipo de pé e de pisada. Certo, galera? Galera, vou encerrar aqui a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham ficado sem dúvidas, que vocês tenham entendido tudo muito bem. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem, podem me mandar mensagem, podem me chamar no e-mail. Façam as atividades e assim nós vamos alcançar o sucesso. Fiquem com Deus e até a semana que vem.